E, caros ouvintes, é com algum desgosto que eu começo este episódio com uma notícia triste, não é? Que o Bernardo esteve cá em Lisboa, para quem não sabe, não é? No passado dia 11 de abril, nos Prémios Curtas, e não se dignou a trazer ao seu companheiro de podcast, amigo, não é? Quiçá quase irmão de sangue, um mísero ovo-mole de Aveiro. Portanto, Bernardo, o que é que tens a dizer sobre isto? Em minha defesa, eu achei que já estavas com uma overdose de açúcar da última vez que meteste os pés em Aveiro. Portanto, eu não te quis aumentar as diabetes. Ok? Devias de me agradecer, em contrário, e não estar O, a atirar-me ovos moles à cara. O meu médico de família agradece-te, mas eu não, Bernardo, eu não. Tu vieste cá só por causa dos pastéis de Belém, não foi? Para ir lá Que comer. acabei por não comer. É assim, Estava é o entretido a karma. falar. É o karma. Como se diz, Por o acaso, karma é. olha, Não. estava entretido a falar com a Alexandra Leitão. E depois, quando fui aos pastéis, já não havia. Muito bem, muito bem. Mas pronto, para quem não sabe, lá está, foi no dia 11 de abril, foi a cerimónia dos Prémios Curtas, quarta edição, que o Bernardo faz parte do júri e eu faço parte da organização, e foi um evento muito giro, casa praticamente cheia e foi bastante, bastante bom. Celebrou-se o cinema português em formato de curso. Muitos parabéns ao grande vencedor da noite, Ataman Void, que foi realmente a curta que venceu os principais prémios, digamos assim. Mas Bernardo, os prémios curtas já lá vão, já é do passado. Aqui falamos de longas, falamos de longas. E qual é que é o menu que nos traz hoje, Bernardo? Já sei que aos moles Então, não é, não é? não, não, ovos moles não, mas bolas de Berlim, quem sabe, porque temos aqui uma produção alemã chamada A Rapariga que Sabia Demais. Depois vamos dar um pezinho a Portugal, ainda que o título seja francês, Uhum, Cherchez la femme, uhum. do António da Cunha Teles, Oui, um dos oui. filmes portugueses, um dos dois filmes portugueses que estreiam esta semana. A par deste filme também estreia o Projeto Global, não é, do Uhum, Ivo boa. Ferreira, que não estamos a destacar aqui, uma questão de opção. Terminamos com A Mulher Mais Rica do Mundo, que é a nova aposta da Isabelle Huppert, que é sempre uma atriz que, enquanto por cá andar, vai dar muito gosto de acompanhar. No entanto, antes de clicarmos no play para gravar, tenho-te a dizer que estou muito contente porque Cannes está aí à porta e, Uhul! e temos filmes nacionais Verdade. em competição. Duas Nome- curtas e uma longa, pelo menos, que eu sei. Acho eu. Eu Ou estou estava enganado? aqui Né? bastante contente, até mais pelo, como tu disseste, os prémios curtas já lá vão e, portanto, eu estou-me a dedicar agora às longas, Às longas. sem desprezo para as curtas. Atenção ao que chega a Cannes também com bandeira nacional, mas a longa que está na seleção oficial é a do Tiago Guedes, que é o Aqui. realizador, Uhum, exatamente, no filme Aqui, que é o realizador da Herdade e dos Restos do Vento, que são sempre filmes que eu cito como uhum. ótimos exemplos do melhor da produção nacional nos tempos que correm. Uh, Ótimos filmes. O Tiago Guedes, para mim, é um dos melhores cineastas portugueses contemporâneos. Contemporâneo, sem dúvida. E, portanto, é sempre com entusiasmo que vejo a ter sucesso. Por acaso, não calhou que ele viesse aqui ao podcast ainda, mas quem sabe, o filme estreia em dezembro, aqui em Portugal, no início de dezembro. Portanto, quem Julgo que sabe sim. Uhum. se não temos aqui o Tiago connosco a falar do filme aqui. Portanto, nos entretantos, muito boa sorte para Cannes. É isso mesmo. E sim, olha, é sempre uma boa coisa. E lá está, mais uma vez, Bernardo, prémios curtas a servir de rampa de lançamento para os realizadores dizerem bacana, não é? É assim. Na verdade, é o Ah, contrário, mas pronto. Não, mas é verdade, olha, Daniel Soares, grande realizador, também tivemos já cá, por exemplo, a falar com Pedro Cabeleira e Ana Vilaça, que também levaram o seu filme a Cannes, O Entroncamento. Vamos ter agora este novo do Tiago Guedes, e eu estou com o feeling que é desta que vamos ser nomeados ao Oscar, melhor filme internacional, com talvez o Aqui. Não sei se depois será o candidato português ou não, não é? Ainda é muito cedo, eu sei, Claro. ainda há muita coisa que estreia, mas sim, olha, sem dúvida. Acho que também devíamos ter aqui, ou
poderemos ter, não é? Quem sabe, mas estender já os convites, se nos estiverem a ouvir. Daniel Soares também para virem cá falar, Tiago Guedes. Olha, também o Gonçalo Almeida, realizador do Ataman Void, acho que também seria aqui uma boa entrevista. Eu acho que esse Portanto, tens o contacto, podes já exato, começar talvez. a trabalhar, porque Exato. Mas pelo é, que já ouvi, tiveste entretido, mas não foi com esses realizadores, foi com um ator em particular. é isso que eu ia dizer, mas porque aqui, por exemplo, trazemos entrevistas não só nestes episódios, mas também, por exemplo, tivemos agora a Cirila Bossuet, portanto, para quem não ouviu, é num episódio à parte, e era só para dizer exatamente, para quem não nos segue, ou se é a primeira vez que estamos a ouvir, portanto, podem sempre ver, há estes episódios, quinzenais, mas depois há sempre episódios especiais à parte, que são só entrevistas, e portanto, há muita coisa para descobrir aqui no podcast. Mas hoje, efetivamente, para além dos três filmes, temos uma entrevista com o ator Ângelo Rodrigues, portanto, um dos protagonistas do filme Cherche la Femme, de António da Cunha Teles, portanto, o filme póstumo deste realizador, e, portanto, foi uma conversa muito boa, muito interessante, portanto, espero que gostem mais à frente no podcast. Hoje é um episódio dedicado às mulheres, é o que eu tenho a dizer. A rapariga que sabia demais, que era muito cusca, a mulher que era a mais rica do mundo, portanto, bilionário, o Cherche la Femme, portanto, em busca da fêmea, neste caso, em busca da mulher, à Da procura da mulher. mulher, exatamente. Portanto, é um episódio muito Curioso que eu estou-me a rodeado de lembrar, mulheres. repara, há não muito tempo, e eu posso pôr, se calhar, a mão no fogo para dizer isto, não foi no último episódio quinzenal, Hum. que foi um episódio dedicado aos homens. Acho que sim, que era tudo centrado em homens, porque era o Good Boy e outros. Uhum. Eu acho que sim, exatamente. Mas isto já estava premeditado, Bernardo. Não digas estas coisas, senão parece que a gente somos aqui amadores. Está tudo pensado, caros amigos, pá. Tudo pensado André, ao o que eu infinito. sei é que nós temos aqui o carimbo da boa paridade. Exato, exato. Mas é verdade, olha, um episódio recheado de mulheres no centro das narrativas, digamos assim. E queres começar por qual mulher? A mais rica, a que sabia demais, a que anda a fugir de alguém? Vamos buscar uma bola de Berlim. Vamos buscar uma bola de Berlim com a rapariga que sabia demais, que nos leva logo, não é, para um título de um filme do Hitchcock, não é? Uhum. Mas lá está. Ao menos não é a mulher que viveu duas vezes, não é? O Uhum. famoso, o infame título Sim, adaptado do Vértigo em Portugal. Já muito comentado e até gozado. exato. Mas esta a rapariga que sabia demais é o segundo filme do alemão Frédéric Ambalek e é uma comédia dramática com um toque agudo de fantasia que nos apresenta um casal, mas antes de irmos ao casal, nós começamos o filme com um grande plano de uma rapariga a levar uma estalada em slow motion, e, e essa estalada é Ah, de tal modo impactante, parece que nós, o público, parece que gostamos a sentir também. E depois cortamos para conhecer um casal. Ela é a Julia, interpretada pela Julia hum, Yentesh. Ele é o Tobias, interpretado pelo Felix Kramer. Na superfície parece que está tudo bem com eles, no entanto, cada um no seu trabalho estão a ter as suas dificuldades. Ela está a fazer flerte com um colega de trabalho, ele afirma-se como a pessoa que se está a impor na sua função, e o resto da equipa obedece, mas na verdade ele está a ser um pouco espezinhado face às suas opiniões, mas uhum, depois em casa, ao jantar, eles afirmam o contrário. Parece que está tudo bem. Até que a Marielle, que é a sua filha, interpretada pela Yanni Geisler, uma jovem num dos primeiros papéis, eh, atira-lhe já a cara que eles estão a mentir. Na hum. verdade, até é ele. Oh pai, tu estás a mentir. Tu não te impuseste para com os teus colegas. Não foi assim que aconteceu. E ele começa. A Isso não, desconversar. isso não, Ah, isso não é verdade. O que é que estás para aí a dizer? Acontece que a Marielle acaba por confessar-lhes que
tem poderes telepáticos. Ela consegue saber o que é que eles estão a fazer fora do campo de visão dela. E vamos ouvir o momento em que ela confessa isso aos pais. Svenja hat mich heute geohrfeigt. Was? Warum? Egal. Kleines, das musst du doch gleich sagen. Ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt. Schon okay. Nein, das geht nicht. Das darf die doch nicht machen. Ich habe sie vorher Schlampe genannt. Oh, naja, ist jetzt auch nicht nett. Ja, okay, das geht natürlich nicht, Marielle. Seitdem sehe ich so Sachen. Ist dir schwindelig? Siehst du Sterne? Nein. Ich sehe und höre einfach alles, was ihr macht. Ich kann einfach alles sehen und hören, was ihr macht, seit sie mich geohrfeigt hat. Das ist ein neues Spiel. Nein. Ou seja, na prática, acabou-se a privacidade para os membros deste casal, porque ela não só ouve tudo o que os pais fazem, como também sabe o que é que está a acontecer, independentemente se é dia, se é noite, inclusive a dormir. Uhum. Portanto, o que o filme faz é colocar esta questão muito sensível em cima da mesa da privacidade, que é, em primeiro plano, o que é que acontece quando, no seio de um casal, tudo o que dizemos um ao outro é verdade, ou Exato. tem de ser verdade. Não há espaço para a pequena mentira, a chamada mentira branca. Que disrupções é que isso provoca No no seio casal? familiar, não é? Exato. Sim, e inclusive E depois. no casal, depois. Exatamente, exatamente. Portanto, esse plano da privacidade, da dissolução da privacidade, é um dos aspectos mais interessantes do filme, que, apesar de se vender como uma comédia dramática, tem muito pouco de comédia. Aliás, eu acho que, tanto quanto me recordo, nunca me ri durante o filme. Eles apresentam-se como uma comédia, muito mais porque a situação é caricata. Tem aqui Caricata, exato. qualquer, tem aqui qualquer coisa de fantástico, daquele. Um certo quase realismo mágico, não é? Porque Sim, temos de aqui fantasia, não é? temos uma Exato. situação mundana e depois introduzimos um ingrediente mágico, É não é? quase como um Para. superpoder até. Exatamente, exatamente. Quase como. Exato, exatamente tal como disseste. Eh, mas o filme não verte esse poder para o campo do terror, ou para o campo do suspense, ou mesmo para a comédia. E o filme não promete isso à partida. É um bocadinho o marketing que vende essa questão Uhum. da comédia, da disrupção, através deste ingrediente fantástico. E então o filme acaba por colocar à prova, mais do que a filha, que está a lidar com esta questão de saber tudo em todo o momento, coloca à prova o casal. O casal começa gradualmente a mudar de comportamento, em vez pensa duas vezes antes de fazer as coisas, porque também, por um lado, não quer deseducar a filha, não é? Dizer-se, Uhum. bem, eu quero orgulhar a minha filha, portanto não vou estar a fazer flerte no trabalho com um colega, não é? Uhum. Por outro lado, o pai quer orgulhar também a filha, portanto começa a impor-se um bocadinho mais no trabalho. Mas até que ponto é que isto é sustentável? Não é? O filme Pois, claro, coloca-te claro. esta questão, que é muito mais no campo dramático do que em qualquer outro campo mais dos sentidos. É muito mais um filme quase que psicológico, filosófico, da importância de haver talvez uma gestão daquilo que sabemos, porque e se eu te perguntar, André, tu gostarias de saber tudo? Não. Muitas vezes é melhor não, não é? Porquê? Porque nós somos falíveis, nós, humanos, somos falíveis e muitas vezes fazemos coisas das quais não nos orgulhamos Uhum. e queremos muitas vezes mostrar.
que somos mais do que aquilo que realmente somos, ou até melhores, e isso, no campo da intimidade, não deixa de ter o seu valor. E o filme, então, investiga de uma maneira mais ou menos profunda esta situação, com interpretações muito maduras, pouco expressivas, mas Uhum. que levam uma situação caricata a um nível de seriedade que não é característico de mais nenhum realizador que eu me tenha percebido. Quer dizer, eu não posso associar este tipo de execução a um Yorgos Lanthimos ou a um Ingmar Bergman. Tem Percebo, aqui, percebo, percebo. tem aqui uma característica muito própria de cara cerrada, colocar-nos numa situação atípica e completamente paranormal. Mas ainda assim é a seriedade do filme, são as prestações dedicadas que fazem com que o filme funcione e tenha o seu interesse e que sirva de mote para uma discussão. E foi por isso que eu até achei curioso matutar um Uhum. bocadinho sobre os seus significados, sobre a importância da privacidade e sobre os dilemas da verdade no século XXI, onde parece que a segurança da informação é cada vez mais débil Uhum. e nós continuamos a querer esconder muito, apesar dos dados que fornecemos em excesso. E o filme, de algum modo, está a levantar estas questões à sua maneira. Muito bem? Portanto, é um filme que eu apreciei, não termina da maneira mais contundente. Aliás, o filme encurrala-se e acaba por ter um desfecho pouco vibrante, eh, Uhum. mas ainda assim não compromete a jornada e a companhia destas personagens que é agradável pensar com elas sobre estes desafios. Muito Portanto, Frederic Ambalek parece-me estar aqui num caminho único e que vale a pena acompanhar. Muito bem, muito bem. Portanto, olha, nota positiva para a primeira senhora da noite, digamos assim, do episódio, não é? A rapariga que sabia de mais, portanto, já ganhou, conquistou o coração do Bernardo, portanto, parabéns à Não, rapariga não que sabia. diria, não diria que é esse entusiasmo todo, mas é um pequeno drama que cumpre aquilo que promete. Muito bem, muito bem. Portanto, a rapariga que sabia. E olha, e é por causa disto que eu não tenho filhos, estás a ver, Bernardo? É por estas O e que por seria? outras. O que seria? Exatamente. Mas pronto, indo agora para a próxima senhora, não é? Do episódio. Portanto, a rapariga que sabia demais. São tudo estreias da semana, portanto, também já está nos cinemas. Mas vamos então agora para uma senhora mais nacional, digamos assim, para o Cherche la Femme. Mas antes, se calhar, íamos ouvir então a entrevista que eu fiz com Ângelo Rodrigues, portanto, um dos atores protagonistas deste filme, É isso, é para isso. saber muito o que é que tu achaste sobre o filme. Pam, 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 pam. Então vamos ouvir a entrevista Vamos com ouvir. Ângelo Rodrigues. E estamos agora aqui com o ator Ângelo Rodrigues, que protagoniza agora o filme Cherche la Femme, que está agora nas salas de cinemas, portanto, o último filme do realizador António da Cunha Teles. Ângelo Rodrigues, muito bem-vindo pela primeira vez aqui ao podcast. Muito obrigado pela tua Obrigado, disponibilidade. Tudo bem por esse obrigado pelo lado? convite. Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Prazer Muito. estar aqui. Ora, essa, olha, e ia-te começar, que isto é a pergunta que se impera, que já deves ter respondido 1000 vezes, mas tenho que a fazer. Como é como é que encaras esta honra, não é? Ao fim e ao cabo, acho que é uma honra estar no último filme deste consagrado realizador português, portanto, António da Cunha Teles, que infelizmente já faleceu. Mas como é que é estar presente neste filme, que é um filme que já está na história, digamos, do cinema português, não só por ser o último filme deste realizador, mas também por ser o primeiro filme que fala de A Confissão de Lúcio, não é? Portanto, aborda aqui Uhum. este. Portanto, é um marco do cinema português, lá está. Como é que te sentes? Olha, é um grande privilégio, por vários motivos, mas claro que por ser a obra póstuma, a última obra do António Uhum, da Cunha Teles, e, eh, e por várias coisas. Então, tem uma dimensão histórica, porque por ser a obra póstuma dele, e tem uhum, uma dimensão emocional também, porque nós estamos a cumprir o último desejo em vida do António. Portanto, também é-nos muito especial. Estamos a cumprir esse sonho
4 anos mais tarde, depois de termos Pois. terminado o filme, mas portanto temos a sensação de dever cumprido, e isso é ótimo. Oh, muito bom, muito bom. E lá está, este material, digamos assim, a base deste filme, que é A Confissão de Lúcio, não é? Um conto em que narra uma história da complexa relação, portanto, amorosa, sexual, mental entre um triângulo, não é? Esta relação é analisada por alguns estudiosos, como Ricardo sendo, digamos, o outro do Lúcio e Marta sendo a ponte de ligação entre eles. O que é que te atraiu mais nesta premissa? Tu já tinhas lido antes da rodagem ou leste depois? Como é que foi? Foi no processo de casting, foi-me Hum, dito que seria feita uma adaptação livre da Confissão de Lúcio, e claro que fui logo ler e devorei o livro num fim de semana. Fiquei mesmo maravilhado com a capacidade de um jovem de 22 anos que há pouco mais de 100 anos, foi há 110 anos, que escreveu com uma desenvoltura enorme uma obra que nunca tinha sido adaptada ao cinema. E, exato. e realmente é um grande privilégio, porque eu fiquei muito fã, admirador da obra de Sá Carneiro, e também muito curioso com a relação que ele tinha de amizade com o Fernando Pessoa, toda a correspondência que eles trocaram enquanto ele vivia em Paris e o Fernando Pessoa em Lisboa. Então, por estar tão curioso com essa época da história, estamos a falar Uhum, da Belle Époque francesa e do início do modernismo exato. literário em Portugal. Portanto, isso aguça ainda mais o meu apetite e a minha vontade em fazer esta adaptação, porque gosto muito de história e gosto da ideia de imortalizarmos os nossos melhores autores, e o Mário de Sá Carneiro está com certeza nesse lote. Muito bem. É verdade. Sabes que eu acho, sim, pessoalmente, que estas obras são sempre muito difíceis de adaptar. Eu acho que é por causa disso que há poucas adaptações. Não falo só desta, mas, por exemplo, olha, falaste em Fernando Pessoa, não é? E não Uhum. há adaptações a cinema, ou mesmo em É séries, verdade. não é? E eu acho que é porque é um Porque- material tão, não é, complexo, mas delicado, mas não tem que sei. ver talvez com a utilização da língua, com o brilhantismo e o estilo, sabes, Hum, literário, que por ser afastado da contemporaneidade, torna-se difícil de o materializar numa história que seja próximo das pessoas. uhum, Ou seja, tu vês muitas vezes o Shakespeare adaptado no teatro, mas porque o teatro tem uma outra escola de tributo às pessoas que lutaram e que fundaram há uhum, muitos séculos atrás. É uma lógica diferente. Mas o cinema, tu não vês muitas obras do Shakespeare no cinema. Ok, eventualmente uhum. tens uma coisa ou outra, mas ok. E eu acho que se prende talvez com a linguagem, com o distanciamento que as pessoas terão dessa linguagem. É difícil transformar Pois. palavras poéticas num filme que seja apelativo para os espectadores. É isso. E já agora, falando nisso, como é que foi, lá está, por exemplo, esta adaptação, lá está, a nível de diálogos, tu entraste também quando estavas a preparar a personagem, tu, o Romeu, a Joana, deram inputs em relação, por exemplo, alterar aqui este diálogo, como é que foi essa abordagem, já agora? Eu sei que não houve ensaios, já lá É verdade, vamos. já deves ter ouvido isso, sim. Ouvi a entrevista no Coffee Pass, sim. Boa, boa. Mas nós não tínhamos, não tínhamos essa liberdade, nós não tínhamos essa vontade de querer alterar o texto ou sequer Uhum, improvisar nas cenas. Não, não, não. Porque, como é que eu tenho a dizer, é uma obra tão bela e tão cuidadosamente escrita que uhum, não tem gordura nenhuma. Então, como uhum. estamos a entrar num universo uh, que não existe, o que mais vale é transportarmos também para esse tipo de linguagem. Portanto, isto tudo para responder que não, nós tentámos adaptar fielmente o guião do Pedro Santos, a adaptação dele, Exato. e que, claro, ele tirou o melhor da Confissão de Lúcio. Muito bem, muito bem. E falando agora um pouco mais, pronto, da tensão que há no filme, não é? Portanto,
eu reparei no filme que há sempre. É um filme muito marcado, a dinâmica do filme é muito marcada por momentos de tensão. Eu costumo chamar-lhe, é daqueles filmes. Por exemplo, há aqueles filmes de, sei lá, de terror, de suspense, etc., que têm um clímax, não é? Normalmente no fim, ou um desfecho, ou a revelação final. Aqui não, aqui são poucos, como se fossem mini clímax ao longo do filme, não é? Há ali uma fala que aquilo, o que é que isto quer dizer? Há ali um olhar que, o que é que isto quer dizer? E depois corta para outra cena, não é? Pronto. E a Uhum. narrativa anda muito, muito assim. E eu fiquei muito curioso para saber como é que, a nível destes olhares, expressões, tensões verbais e corporais, como é que foi o processo de preparação desta personagem, não tendo havido ensaios, não é? Como é que tu trabalhaste com o Romeu Costa e com a Joana Barradas, nas cenas em Uhum. conjunto e depois nas cenas em separado, digamos assim? Certo, não havendo ensaios, eu tomei a liberdade de pedir o número do Romeu, que era o ator com quem eu mais contracenava. Ele fazia Uhum. de Ricardo Loureiro, a personagem que mais contracenava com a minha, que é o Lúcio Vaz, e então eu pedi o número dele à produção, à revelia do realizador. A produção, muito relutante, deu-me o contacto do Romeu, e o que Muito nós fizemos relutante. fomos. Não, a sério, porque isto tem que ver com o Muito bom. processo do realizador. E se o processo, se o realizador acredita que, e depende que os atores se devem conhecer apenas na rodagem, nós Exato. supostamente temos que respeitar, E o mas nós Romeu estávamos não, em pânico. e já agora, o Romeu não desligou o telefone, já não podes falar comigo antes. Não, Tipo, não, porque ele estava em pânico igual a mim, ok, ou ok, seja, ok. repara, imagina darem-te para a mão um clássico português e que dizem, olha, estás a ver isto, tu vais protagonizar esta história e não vais poder ensaiá-la. Bora? Mas isso Não, até cria uma espécie de, não sei, uma tensão adrenalina. diferente. Está Exato. bem, está bem, Ah, mas a adrenalina é muito gira, mas quando ela não é gravada. exato. Sim, verdade, E verdade, se verdade. houver uma Não, câmara ali à frente, quer dizer, nós não estamos a ensaiar provavelmente. Eu entendo, atenção, eu não estou a negar o processo do António, não, obviamente, claro, claro, claro. porque é mesmo, mas eu entendo, a sério, na escola antiga do cinema, essa ideia de apanhar a espontaneidade do texto que é dito pela primeira vez e essa espontaneidade ser caught on camera, ou seja, Uhum, a câmara passou essa espontaneidade. E pronto, há coisas que se ganham, há coisas que se perdem, mas enfim, as décadas passaram, já temos vários métodos e nós somos atores profissionais, portanto, sabemos claro, claro. decorar um texto ou estudar um papel e depois parecer que nos esquecemos dele, não é? Isso é que faz de nós profissionais. Exato, claro. E diz-me já agora, já tinhas criado alguma personagem parecida com esta, minimamente? Não, não, de todo. Nunca tinha encarnado assim um poeta dramaturgo em construção, ainda por cima da geração de Orfeu, início do século XX, não tinha nada feito ainda nada do género. Portanto, encheu-me de orgulho mesmo fazer uma coisa deste tipo. E sabes, porque eu gosto muito de história, não só da história de Portugal, mas a história também dos nossos grandes autores. Uhum, É preciso passar aos jovens que nós tivemos e continuamos a ter, mas tivemos grandes mestres da literatura, portanto, uhum. uh, todas as formas que existirem para passar isso aos jovens, para cultivar neles o gosto pela leitura, são Uhum. válidas. Ou seja, não é só pelo plano de leitura, pelas as obras que estão Claro, disponíveis claro. no plano de leitura nacional, mas também pelo cinema, porque não? Claro, claro. E sabes que eu Essa é a nossa também, missão. também sou muito apologista disto, até porque este é um daqueles filmes que eu acho que se encaixa numa espécie de género de filmes que eu às vezes chamo-lhe que é filmes educativos, sabes? Em que abordam obras ou são adaptações ou coisas também originais que servem como história, sabes? E que às vezes até é mais fácil porque é mais uma ferramenta, sabes? Para quem vai Mas estudar porque é que tu dizes que um é livro, uma educativo? obra. Podes elaborar mais, mas porque é uma adaptação de uma obra, é isso? Sim, não, e que serve, imagina, serve como ferramenta visual, neste caso, não é? Pronto, que imagina, vai estudar por exemplo, um autor, uma obra, por exemplo, ver este filme, não é? Já serve como um complemento Exato, quase, exato. exatamente, Olha, e é o... do género, precisas de estudar para o teste e a obra que vão tratar é a Confissão de Lúcio. Vê este É, filme. Não é? mas, por exemplo, olha, agora tentar lembrar, este já é mais antigo, mas também serve, por exemplo, Flor Bela, do Vicente Aham. Alves do O, sobre a Sim, Flor sim. Bela Espanca. Portanto, para quem quer estudar, por exemplo, para um jovem, né? Porque acho eu que ainda se dá a Flor Bela Espanca no secundário. Sim, Não sim, sim, sei, sim, mas sim. acho que Acho que sim. sim. Eu pelo menos Acho acho que que sim. dei.
Já não me lembro, mas pronto, posso dar a dizer um disparate, mas perdoem-me se eu estiver errado. Mas, por exemplo, é isso, ou seja, a pessoa pode ler Sim, os é. livros dela, não é? Os poemas, etc., mas aquele livro, aquele filme serve também como. Por isso é que eu lhe digo Olha, educativo nesse sentido, sabes? sim, sim, olha, sabes, poderás ter tido essa experiência. Uma vez um professor falou-te de uma obra e de repente, olha, esta aula é sobre, não vamos ter aula, a aula que costumamos dar, mas Exato, vamos tal e qual. passar um filme. Por exemplo, é Então isso. E este filme. esse filme é a adaptação, claro, É nesse isso. sentido concordo contigo, É claro isso, que e eu sim. acho que este filme, o Chef de la Fame, também pode servir, passar a servir, Sim, não é? sim, Agora sim, depois sim, de estar nos cinemas, etc. verdade. Esse propósito mais, por isso é que eu lhe digo mais educativo, sabes? Porque há filmes que não Boa. são fantasias, são coisas de terror, quer dizer, Sim, não sim, sim, têm, sim, sim. e estes assim mais históricos. Olha, e por falar até nisso, Boa. históricos, também neste caso foi ao JN que tu disseste que não lhe chamas este filme um filme de época, chamas-lhe um filme cápsula, não é? Centrado nos dilemas internos de três personagens, nos conflitos de um triângulo amoroso. E eu fiquei muito curioso porque acho que um dos pontos mais fortes deste filme é todas as prestações, portanto, muitos parabéns a ti, ao Romeu, à Joana, porque senti muita química entre os três. E a personagem do. Ai, agora está-me a ter uma branca, muito Cristóvão engraçada. Campos, Do Cristóvão, aquele russo também é muito engraçado, apesar de ter ali um sim, papel mais secundário. Mas verdade. vocês os três, principalmente, é o foco do filme, obviamente, e é um filme muito à volta, lá está, das personagens, não é? É um Uhum. filme que é grandioso nesse sentido, mas não é muito grandioso, ou seja, não é um épico, não é? E eu acho que nisso concordo contigo, não é um filme de época por si mesmo. Uhum. Ah, e como é que foi trabalhar já agora com o Romeu e com a Joana? Já tinhas trabalhado com eles, não foi? Foi a primeira vez? Não, foi a primeira vez e desde cedo que houve essa urgência de estarmos juntos para ensaiarmos Uhum. e cedo percebemos da responsabilidade dos papéis, porque foi um processo de casting enorme, enorme. Houve mais de uma centena de self-tapes para concorrer aos Uau. mesmos papéis. Várias triplas foram testadas, ou seja, eu testei pelo menos com quatro atrizes Uau. ruivas, por exemplo. Então foi um processo moroso que primeiro começou com os self-tapes, depois passou por dois castings presenciais, Ok. mas, ou seja, sabíamos que vinha aí uma coisa que, pronto, por ser o António da Cunha Teles, que tem o historial que tem no cinema português, por ser apontado como um dos pais do cinema novo português, Uhum. sabemos que vinha aí uma coisa boa, de grande responsabilidade, e acho que pronto, nós sentimos isso na pele e tentámos preparar-nos para isso. Uhum. Por exemplo, uma das coisas que fiz para tentar entrar dentro do universo de um poeta, Da porque eu psique. achava, não é? Uhum. Eu estar a estudar sobre o Lúcio, a personagem principal que ele criou, também era estar a estudar de uma certa forma, das projeções de Mário de Sá Carneiro. E então, como eu já estava dentro do universo do Mário de Sá Uhum. Carneiro a amizade que ele tinha com o Fernando Pessoa estava dentro dos textos dele, conseguia projetar também isso um pouco na relação do Lúcio com o Ricardo de Loureiro, e então uma das coisas que fiz foi imprimir alguns poemas que eram os poemas que são referenciados no filme. Eu Uhum. imprimi-os a todos individualmente, acho que eram 6 poemas, e eu afixei-os em partes distintas da casa, Ok. para que nesse processo, ou seja, durante as 3 semanas que eu precisava de preparar-me para o filme, eu todos os dias eu olhava para esses poemas, lia-os e interiorizava-os. Então, por exemplo, tinha 2 poemas afixados na parede direita do meu quarto, 2 na cozinha e 2 na casa de banho, de forma a que, quando eu acordasse, a primeira coisa que eu visse do meu lado direito, quando me levantasse, fossem 2 poemas. Eu olhava para eles, lia-os e memorizava-os. Depois, a preparar o pequeno almoço na cozinha, fazia o mesmo, com mais 2 poemas. E depois, a lavar os dentes, eventualmente, na casa de banho, no espelho estavam fixados mais 2 poemas. Portanto, este foi parte do meu processo. Cada ator tem o seu, né? E eu achei este bastante válido. Ajudou-me pelo menos. Olha, muito bem, muito bem. Nunca tinha ouvido assim uma história dessas, mas olha, Yeah. se calhar fica aqui a anotação para futuros atores Sim. ou atrizes que nos estejam a ouvir. Cada um com o seu processo. Exato, exato, cada um com a sua e desde que sirva o seu propósito, é isso mesmo. Exato, este resulta. Exato, desde que resulte. Ângelo,
Só para, antes aqui de terminarmos, eu queria te perguntar, o filme está agora já nas salas de cinema, Cherche la Femme, o que é que esperas que o público português, em especial, portanto, estreia agora nos cinemas nacionais, portanto, o público português em particular, descubra com este filme? Quero que descubram duas coisas. Primeiro, António da Cunha Teles é um valor, um tesouro nacional que perdemos, e perdemos uma das referências a fazer filmes clássicos para o que se entende por cinema, cinema clássico. Ele sabe adaptar uma boa história, e depois para conhecerem um dos pilares do modernismo literário português. Portanto, falamos de uma tríade em que falamos de Fernando Pessoa, Almada Negreiros e Mário de Sá Carneiro. Ora, como não há nenhuma obra adaptada para o cinema de Mário de Sá Carneiro, por favor, levantem o vosso rabinho do sofá, desloquem-se até ao vosso cinema mais próximo e vejam esta obra de Mário de Sá Carneiro, que é um português muito belo e que faz-nos falta hoje em dia, nos tempos que vivemos de guerra, faz-nos falta poesia. Muito bem, muito bem. Pronto, Ângelo, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, já disse tudo, está ótimo para mim. Está tudo. Olha, desejo-te muito boa sorte mesmo, para, não só para este filme, mas para toda a equipa, que seja um sucesso. Espero também, faço o mesmo apelo, vão ao cinema e especificamente ao cinema português, que merece. Há muita coisa boa sempre a sair, cada vez melhor. Ângelo, muito boa sorte também para a tua carreira, projetos futuros. Obrigado, E foi um prazer e muito obrigado novamente pela tua disponibilidade, por estares aqui no podcast. obrigado. Obrigado pelo convite e boa sorte para o podcast. Tudo a correr bem. Já viste o quão originais os atores têm que ser para entrar nas personagens? Quer dizer, aquilo que o Ângelo faz Dos para. poemas, não é? Exatamente. Eu Foi achei, engraçado. achei muito original por parte do Ângelo. E creio que também foi uma das maneiras que o Ângelo encontrou para contornar o método do António da Cunha Teles, aquele método também ele muito próprio de não interação dos atores para Sim, não haver conseguir. ensaios para haver uma espontaneidade diferente, não é? E foi como ele disse, há Exatamente. coisas boas e há coisas más, e é um processo, cada pessoa tem o seu processo, e realizadores, e atores, e por aí fora, escritores também, e isso é giro de ver que há pessoas que fazem de uma forma, outras fazem de outra, mas sempre para um propósito comum, não é? Que é, obviamente, fazer um bom filme, neste caso até respeitar a obra original. E o que é que tu achaste do filme, Bernardo? Queres saber? Estou muito curioso. Olha, não entrando já no filme, mas ainda continuando na prestação do Ângelo, Uhum. é curioso porque eu de facto registrei uma confusão muito genuína por parte do Ângelo ao longo do filme, porque o Ângelo, durante mais de metade do filme, bem, ou está completamente inebriado de desejo, Uhum. ou está extremamente confuso. Está confuso com a Sim, situação. E eu recordo muitas vezes as palavras da Denise Fraga. Fraga. Uhum. É Fraga, não é? Não É, estou Denise enganado. Fraga no Senhor dos Leões, com os leões. Exatamente. Quando ela me disse na entrevista que o cinema lê pensamento, eu estava a ver o filme e a pensar. O Ângelo está a representar o Lúcio Vaz, Uhum. uma personagem que está a tentar fazer o que pode da situação, quase como completar um puzzle, e eu estava a registar no pensamento do Ângelo a confusão do Lúcio. Ele Uhum. próprio também não se estava a sentir muito confortável na sua personagem, mas isto é um elogio. Ou seja, ele notava-se que há ali a tal espontaneidade que estás a falar e Sem que, dúvida. em parte, tem que ver com o método do realizador. Sim, sem dúvida. E lá está, foi o que eu também disse. As atuações para mim foi o ponto mais alto do filme e há ali momentos muito interessantes disso, que obviamente o guião, a história também impulsiona, mas é a química que há entre os três e entre os dois e etc. Em todas as cenas, basicamente. E isso é muito giro porque há aqueles tipo clímax no filme. Sentiste isso também?
momentos de tensão sempre pontuais no filme e a dinâmica parece que é um pouco assim criada ao longo do filme. Mas sem dúvida que acho eu que as performances foram aquilo que mais saltou e exatamente por causa disso, por causa dessa. É até difícil de explicar, não é? Porque é bem uma dúvida, era uma tensão. Eu acho que ao longo do filme há sempre uma tensão que não sabe muito bem o que é que se espera do próxima cena, do próximo passo. E isso cria uma tensão boa. E é isso. Para não me esticar muito mais. Bem, eles quando dizem o título no filme, dizem-no de uma maneira muito sóbria e quase austera. É algo Uhum. como Cherchez la femme. Algo assim, muito logo no início. E uma pessoa Exato. fica logo, aí, ok, O que é ok, que vem aí, não é? estamos aqui muito sérios, estamos muito sérios. Então, é a primeira adaptação do Mário de Sá Carneiro aqui, do conto A Confissão de Lúcio, Certíssimo. Uhum. filme póstumo do António da Cunha Teles, como muito bem foi dito na entrevista. Estamos aqui a falar de um realizador que marcou o cinema novo, Uhum. entre os quais tem co-créditos em filmes como As Armas e o Povo, que é um documentário mais amado do 25 de Abril, Verdade, diria eu, verdade. sem grande concorrência. E aqui, no Cherchez la femme, o António da Cunha Teles arrebata-nos aqui num cenário fictício, um drama, situado a algures entre o século XIX e o século XX. Começamos em Paris, eventualmente chegamos a Lisboa. Estamos num ambiente de grande boémia, num ambiente em que as artes estavam bastante prestigiadas e o humanismo e o iluminismo era aquilo que de facto cativava boa parte Uhum. dos intelectuais, não só franceses como também portugueses, uma certa cúpula, e nessa cúpula está Lúcio Vaz, interpretado pelo Ângelo Rodrigues, e também Ricardo Loureiro, que é interpretado pelo Romeu Costa. E eles travam relação em Paris, num daqueles meios de convívio para intelectuais. O Lúcio é dramaturgo, escritor, o Ricardo é um poeta com medalha ao peito. Eles desenvolvem uma relação e vamos ouvir algum travo da intimidade com que ambos se tratam. Ora, ouçam. Tudo nesta cidade me é litúrgico. A minha religião é Paris. Paris, Paris. Professamos a mesma fé, meu caro. Venha comigo amanhã, à exposição do Saint-Croix, no Rampalais. Dizem que é o escultor mais excitante deste século. Adoraria, mas infelizmente não poderei. Tenho um encontro com um advogado. Documentos para assinar por causa da herança do meu pai. Lamento que atravesse essas preocupações. Teria todo o gosto em tê-lo por companhia. Para me dizer o que pensa. Escrevi ontem à noite, depois de nos conhecermos. Ora, como pudeste ouvir, há ali uma energia no ar. É, e uma Acontece. tensão, não é? A tal tensão que eu estava a falar e que ouvindo já se percebe e visto ainda é diferente, não é? Exatamente, exatamente. Os gestos são inequívocos. Há ali Exato. uma tensão que não tem que ver com amizade, mas há certamente que resvalda para o campo da atração. Agora, o certo é que o Lúcio, ainda em Paris, é convidado pelo Ricardo a Uhum. ir, salvo erro, a uma exposição. O Lúcio não aceita porque tem compromisso familiar. No entanto, ele acaba por, no última, à última da hora, por querer ir à exposição com o Ricardo, mas acontece que o Ricardo foi para Lisboa. Exato. E estão há algum tempo, anos, sem se contactar, até que o Lúcio, já em Portugal, volta a reatar
relação com o Ricardo. E ficou algo amargurado com o facto do Ricardo lhe ter respondido pouco na correspondência Foi quase e um abandono, descobre não é? Uhum, exatamente, exatamente. E flagrante, não é? Uma coisa uhum. inesperada. E quando o Lúcio reencontra o Ricardo, repara que ele está com uma companheira, a Marta, que é interpretada pela Joana Barradas, que desempenha aqui uma função de personagem fetiche para todos os homens do enredo. E é uma personagem que destoa logo que a ouvimos, porque ela não fala como uma mulher. É hum, mais jovial, não é? Assim, mais não quase é só. rebelde. É assim uma rebeldia, não é? Exatamente, que não é própria da Que não é própria época. daquela época e daquele círculo, não é? Daquele círculo Exatamente, social. exatamente. É algo que é muito mais metediço, muito mais quase que vulgar, não tem aquela postura de nobreza que associamos a estes circuitos. E esta história acaba por ser sobre obsessão, sobre ciúme, sobre desejo. É um filme erótico, um erótico nacional, que é coisa que já não vi há algum tempo, porque temos Verdade, aqui verdade. também a Sim, também Joana tem. Barradas a dar corpo ao desejo. É um desejo que aparentemente é proibido, apesar de ser muito exposto no filme, a relação que ela depois desenvolve com o Lúcio. Aquilo é muito físico, mas no plano simbólico é mais carregado, porque o filme é também um jogo de sedução e de mistério, apesar de haver um aspecto carnal que é muito intenso, e o filme, o próprio António, fazer questão de fazer uma encenação vistosa, portanto, temos aqui uma câmara com movimento, temos um cenário vibrante, temos personagens que são como ímãs. Parece que há sempre uma constante atração e Verdade. desapego, uma atração e um desapego, um encosta e um chega para lá. Há Sim, sim, eu sempre, percebo. há, há sempre essa Há uma dança a fisicalidade acontecer. grande no filme. Uhum. Sim, sim. Que acaba por ser diminuída pela maneira como a história se desenvolve. Estamos aqui a falar de um filme que é pouco mais de uma hora. Apesar das rodagens já terem acontecido há muito tempo, Uhum. porque o António, infelizmente, faleceu em 2022, parece que o filme não foi suficientemente maturado para, de facto, a intriga nos envolver. E depois termina com um dos finais mais atabalhoados que eu me recordo de ver no cinema português ou até no cinema, ponto. O filme parece, quando acaba, parece um bar a fechar às 4 da manhã. Siga lá para fora, fecha as Sim, portas, é está apressado, não feito. é? Eu também É senti isso. extremamente apressado e não faz justiça àquilo que veio Antes, antes, pois, eu que percebo. foi algo, algo que, ainda que metaforicamente seja aquilo e aquilo mesmo, que tem muito que ver com a representação da personagem da Marta, isso em si é suficiente para cativar, porque depois existe o aspecto das sensações, lá está, é um filme de física, é prazeroso de ver várias cenas, termina com um desapego para com a audiência, para comigo, que me deixou um bocadinho esmorecido. Quer dizer, eu penso Percebo, eu que o percebo. próprio filme merecia Mais, não mais e é? melhor. Sabes que E por... desculpa lá. Não, porque eu também senti exatamente isso, mas eu senti mais. Como é que é aquela expressão? Tipo, quando estava a ficar bom, é que acaba. Ou acho que é uma expressão assim parecida. Quase como se houvesse todo um terceiro ato que falta Exatamente. congeminar Porque e dar lugar a um exatamente, porque desfecho eu também satisfatório. senti isso, ou seja, eu estava envolvido, tal, 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 de repente há aquela, pronto, a cena final, ok, não vamos dar spoilers, e depois acaba, eu assim, então e acabou assim, pronto, É uma mas foi aquela machadada. sensação de, ou seja, eu acho que aquele clímax era o que era, mas a preparação para lá, ou toda aquela conclusão, lá está, foi mal engelhada, como estava-se a dizer, mas senti exatamente isso, porque era um filme que, lá está, tem todo um dinamismo muito próprio, vai crescendo, a tensão vai aumentando e a pessoa vai se envolvendo. É um filme muito bonito, muito bem feito, fotografia muito boa, direção de arte,
tudo muito bem trabalhado, e realmente o final peca um pouco. Sim, mas só mesmo para fechar, porque não maturei esta questão o suficiente na crítica, que é também a dedicação dos atores. Penso que o casting está muito bem conseguido. Sem dúvida. Uhum. As personagens têm valor de entretenimento e estão a representar muito bem. O filme, inclusive, em certas cenas, colocou-me no espaço mental de um filme francês, do Alain Resnais, chamado Last Year at Marienbad, que é Uhum. um filme bastante hipnótico e em forma de puzzle, onde não entendemos muito bem há ali qualquer coisa de cubismo a acontecer, onde as personagens não são as mais confiáveis e a própria narrativa prega-nos partidas, e o filme parece estar a pregar partidas ao protagonista e, em consequência, a nós também. Uhum. Portanto, os atores estão nesse espaço mental onde a narrativa também não é 100% de confiança. E isso joga a favor do filme. Eu penso que o casting está muito bem conseguido. O próprio Cristóvão está engraçadíssimo no papel Sim, sim. de um diplomata russo ou uma personagem assim influente do leste. E portanto, essas personagens, ainda que algo passageiras, porque o filme não lhes dá o tempo e o espaço para que elas cresçam enquanto Uhum. personagens, nas representações, no que diz respeito ao trabalho dos atores, eu penso que fazem o possível com aquilo que têm para trabalhar. E isso é de louvar. Mas dito isto, deixa um bocadinho um amargo de boca. Portanto, o filme português de época, dramático, com alguns toques de comédia e muito erotismo, e esta última qualificação, penso que o António conseguiu trabalhar com classe esse Sim, sem erotismo, dúvida, sem dúvida. inclusive misturando a arquitetura com a paisagem no corpo humano e também escultura, e eu penso que essas pequenas traquinices que o filme faz podia ir mais fundo nelas e podíamos ter aqui um grande filme, mas perdeu-se algures no processo. Talvez a morte precoce do António tenha ferido o filme de uma maneira contundente e, portanto, esta não é a cantiga do cisne que mais honraria o realizador. Muito bem, muito bem. Portanto, há aqui a opinião do Bernardo sobre Cherche La Femme, o filme português da semana, um dos, também estreia Projeto Global, portanto é o filme que a gente escolheu para trazer aqui ao podcast. E, Ângelo, muito obrigado também pela tua disponibilidade e pela entrevista aqui para este cantinho. E agora temos aquele momento, é verdade, antes de irmos para a nossa terceira mulher, filme de mulher. Neste caso é a mulher mais rica do mundo. Ahm, Temos sempre aqui também o nosso pequeno jogo, em que hoje eu vou fazer uma pergunta ao Bernardo, com quatro opções, e se o Bernardo falhar, é muito grave, digo desde já. E o Bernardo vai dizer uma lista, não sei de quantos filmes, para que eu diga só uma palavra. Portanto, a primeira palavra que me vier à cabeça sobre esse filme ou esse título. Pronto. E, portanto, neste episódio eu vou fazer a pergunta, o Bernardo vai depois dizer a lista, portanto vou começar eu. Bernardo, estás preparado? Vale dizer que não? Não. Portanto, já Então, foste. então estou. É assim, Bernardo, num episódio tão centrado em mulheres, não é? Quero saber o teu conhecimento sobre mulheres realizadoras. Estás preparado, Uh, Bernardo? É Ah? assim, sinto-me preparado, sim. E realizadoras portuguesas? Agora é que vamos ver, Bernardo. Também, também, também. Eu acho que até se calhar vai ser fácil. Ou não? Bem, qual destes filmes, destes quatro filmes que eu te vou dizer, qual deles não foi realizado por uma realizadora portuguesa? Vai Tan, ser tan, fácil. tan, Vá, vamos tan. lá. A Metamorfose dos Pássaros, de Ok, 2020. Listen, de 2020. ok, Great Yarmouth Provisional Figures, de 2022. ok. Banzo, de 2024. Great Yarmouth, Marco Martins. Ela! Pensava que tinha sido feito de Bruda mais difícil. Afinal, não. Estou muito versado no cinema português, também muito graças ao trabalho
que temos desenvolvido, não só aqui Verdade. no podcast, como antes, dar a Sim, primazia ao cinema português, acaba sim, por tornar uma pessoa mais versada. verdade. Até porque lá está. Pronto, Banzo pensei que fosse a questão Banzo, fácil. Margarida Cardoso, Muito bem. Mas as outras duas Ana eu pensava Rocha, que tu ias ficar. o É Lissana é lá. Ana Rocha. Lissana na E, Rocha de Souza, sim. e o primeiro, qual A é que era o Metamorfose nome? dos Pássaros. É a Catarina Vasconcelos. Muito bem, Bernardo. Eu juro que não dei nada disto ao Bernardo, mas ele soube isto logo de cor, os nomes das realizadoras e Não, tudo. Eu pensava que tu ias ficar ali na dúvida entre o Listen e a Metamorfose dos Pássaros. Mas pronto, mas pelos vistos, não. Isto é um homem culto, pá, um homem culto que sabe destas coisas, pá. Sim, senhor. Então vá, manda aí a tua listinha de filmes. Tan, tan, tan. eu não quero tornar isto um hábito, mas como eu levei com uma lista de filmes começados por uma determinada letra, também me apeteceu fazer uma lista começada por uma letra. É o A, não é? Primeiro filme, André, Ui, Black Swan, Cisne. Back to the Future, Teletransporte. Breaking the Waves, Las Von Trier. Eu digo sempre mal, mas sim. vamos treinar, Vamos Lars ter. von Trier, Trier, exato. Blue Velvet, Mágico. e é mesmo, Barry Lyndon, Mágico também. Ai, estava a falhar essa, não sei, fiquei à toa. epá, Seja. ok, Ok. vá, não vamos quebrar as regras. Este foi o primeiro grupo de 5, Ok. Ah, ok? são 10 desta vez. Muito bem, São Bernardo. 10, então eu estudei, Eu estudei. estudei. Estou cansado, mas estudei. Força, força. Brokeback Mountain. Gay. Aí, isso na ponta da língua, pá. Logo assim. Pá, agora vou-te dizer um filme que foi celebrado, mas eu estou ali tremido. Bacurau, brasileiro. Ah, excelente. Chocante. Não sei. Chocante. É Sim, excelente. Gostas, excelente. gostaste? Achaste? Muito bom. E o filme no terceiro ato Pô, perde-se Bernardo, tanto. tu não me enerves. Pá. Braveheart. Olha, vou dizer, meh. E, E tenho dito. Podes dizer impreciso, porque aquilo historicamente levou lá muita Não, porrada. meh mesmo. Meh. É, É assim, Bernardo. é um Eu épico tenho com alguns ratings testosterona. que não gosto assim. Eu sei, mas eu olho para ti e vejo que tu eras o É como tipo. certos triângulos, estás a ver, Bernardo? Não, mas isso é gostar. Agora eu olho para ti e Não, vejo um Braveheart, tipo eu? Não, que dava desdém ao Braveheart. Tu és esse tipo. És esse tipo. não, não Mas gostei pronto. muito. Vou ver se. Não sei se já viste este, mas do Luca Guadagnino. Hum. Bones and All. Ai, não vi com o Timothée, não é? Exatamente. Não vi, mas está na minha watchlist. Então, Portanto, olha, diz não assim, vi. A palavra é sangrento. não vi. Hã? Diz sangrento. Sangrento, É ok. sangrento. Depois que ele E vai tipo numa agora? viagem de carro com uma miúda, não é? Eu É, quero bué é, ver esse é, filme, é, mas ainda não vi. é. And now for something completely different, Bambi. Oh, fofinho. E é mesmo, e é mesmo. E o que eu chorei, Fofinho, em fofinho. miúdo, É quando o verdade. vi. Eu Tenho acho que que chorei rever. mais no Rei Leão, mas também chorei no Bambi, acho eu. O Bambi é mortal. É um filme mortal. Aquilo é É impróprio verdade. para crianças. É um filme de Mas terror para crianças. Foi o teu primeiro filme de terror, Bernardo. um Foi o dos poucos. Bambi. Mas olha que É, estes filmes formaram muita gente para aguentar emoções fortes. é verdade, verdade. Para assustar É. logo ali as crianças. É assim, é pequenino que se torce o pepino, não é? Pumba. Mas é isto que eu tenho para ti. Muito bem, olha, gostei, gostei. Foi uma boa listinha. Gostei, sim senhor. Boa, Pronto, não é como foi as minhas diverso. perguntas, não é sempre enquadradas na temática do episódio. Está tudo interligado. Enfim, é uma matrix aqui de coisas. Falta uma senhora, já fomos à procura da senhora, já fomos ter com a rapariga que sabia demais, falta irmos ter com a mulher mais rica do mundo. Quem é a mulher mais rica do mundo hoje em dia, Bernardo? Sabes? Não sabes, estás a ver? Eu também não. Olha, por acaso não sei. Por acaso não sei. Quem é a mulher mais É, rica do é mundo? a Falam Beyoncé, sempre nos Bernardo. homens, não Não, é? não Falam é a sempre nos Beyoncé. homens. Mas, pois, Deve ser a mulher do Elon Musk ou assim, ah, porque por, eh, fica por com metade da matrimónio. fortuna, exato, por matrimónio. Não, não sei, mas deve ser assim. Por acaso não sei mesmo quem é a mulher mais rica do mundo.
ou Também não. considerado. Fala-se sempre no homem, fala-se sempre no homem. Isto é Vou uma tentar sociedade googlar machista. enquanto falas aí do filme, protagonizado Pensar por uma que, grande atriz, a Isabelle pensar que Huppert, não tu, é? tu desligavas a internet para me ouvir, Não, que é para a eu estou chamada ir sempre abaixo. ligado, sempre ligado. Ai, ai. Será a Isabelle É, Huppert a mulher mais rica do mundo, Bernardo? é mesmo, é mesmo. Pelo menos aqui, enquanto Marianne, aqui no filme de Thierry Cliffat, um filme francês, a mulher mais rica do mundo, que por acaso também é inspirado num caso real. Portanto, é um filme que, de certa maneira, mistura factos com ficção. É a história inspirada na herdeira da Uhum. L'Oréal, que se chama Liliane Bettencourt. Olha, Bernardo, E, vou-te só fazer aqui um à parte, porque já estive aqui a pesquisar. E sabes quem é a mulher mais rica do mundo? Em quem é? 2026, segundo o Hum, ranking da revista Forbes, é Alice Walton, com uma fortuna estimada em 134 mil milhões de dólares, ou 126 mil milhões de euros, que é a herdeira da rede retalhista norte-americana Walmart, em que ela lidera esta uau! lista pelo segundo ano consecutivo. Portanto, foi em 2025 e agora em 2026. Portanto, é a herdeira do Walmart e tem 76 anos. E em segundo lugar, sabes quem é que foi em 2026? Nada mais, nada menos que Françoise Bettencourt-Mayer, herdeira da L'Oréal. Olha, aí está, aí Pumba. está. Por isso é que eu tive que te interromper, Bernardo, porque, olha, encaixou mesmo bem. Nhã? O que significa que, de certa maneira, já é um spoiler, não é? Para quem não conhece a história, isso já é um spoiler, que é ela ficou com o dinheiro. Não digas isso, Bernardo. Mas Spoiler alert. Sorry. não tem implicação no drama, ou melhor, não é muito problemático para as questões dramáticas do filme. Que têm que ver com o quê? Então, começamos com a Isabelle Huppert, que está numa fase um bocadinho mais morna na vida, que ela, quer dizer, ela é multimilionária, tem um império, é empresária, mas acontece que, como acontece com os ricos, está naquela fase em que precisa de estímulos. Já tem uma certa idade, trabalha muito e está um bocadinho esmorecida com a vida. Até que, numa dada tarde, vai ser fotografada por Pierre Alain, que é interpretado pelo Laurent Lafitte, que é um jovem escritor e fotógrafo de Paris, bastante reconhecido já para a idade. E eles conhecem-se nesta sessão fotográfica e rapidamente se tornam muito cúmplices um com o outro. Mas antes disso, vamos ouvir o momento em que eles se conhecem e ele está a fotografá-la e a perguntar quem é que é o cabeleireiro dela porque não fez um bom trabalho. E aos poucos ela começa a deixar-se enfeitiçar. Ouais, c'est bien là. Ouais, vous avez l'air de dire, vous ne m'aurez pas. J'ai mis une chemise d'homme parce que je vous emmerde. Et je ne porte pas de bijoux, justement parce que je suis riche. Je peux vous décoiffer. Ah, vos cheveux, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Bah, ils sont morts, c'est mou, ça ne bouge pas, ça ne respire pas. J'ai vu des poupées bas de gamme au rayon jouet des Galeries Lafayette dont les cheveux étaient plus vivants. Là, regardez-moi ça. Qui a fait ça? Qui est l'assassin? Alexandre Zouari à l'Alma. Ah, ben tout s'explique. La Zoirie. La tueuse. Et qu'est-ce que vous faisiez à votre âge au rayon jouet? Je ne draguais pas, rassurez-vous. Touchez pas vos cheveux. Touchez pas cet animal mort. Oui, ne faites pas la gamine, c'est agaçant. Vous me faites rire. Elle est magnifique, non? Oui. J'ai bien fait d'insister. Oui. Portanto, desta sessão até ao Pierre Alain estar sentado com a família da multimilionária para almoçar e para jantar em casa deles, de uma maneira muito desenvolta e sem quaisquer amarras, não vai muito tempo. Não vai muito tempo. Para a aflição, para uma particular aflição da filha da Marianne, porque tem dificuldades em aceitar esta relação precipitada, talvez traiçoeira deste Uhum.
rapaz que injeta uma adrenalina, uma vida na Marianne, mas que acaba por colocar aqui uma série de questões em causa, não é? Quer dizer, a Marianne começa a ligar mais à opinião do Pierre Alain do que à opinião da Uhum. própria família, começa a esbanjar dinheiro com ele, começa a permitir que ele compre tudo e mais alguma coisa, e portanto gera-se aqui uma relação de potencial ahm, Aproveitamento, não é? aproveitamento, exatamente, ahm, com a agravante de o Pierre Alain ser um indivíduo prepotente, um indivíduo que consegue ser bastante desagradável. Ele é gay, tem uma relação com outro rapaz e, portanto, não há aqui nada de cariz sexual envolvido, mas parece haver uma relação de amizade um pouco estranha. Um pouco estranha, Hum. mas ela gosta da companhia dele, ele sente-se acolhido e não diz que não ao dinheiro, não é? Aliás, a filha da Marianne, a certo ponto, pergunta-lhe: Tu sempre foste assim? Assim, um bocadinho doido e cheio de si próprio? E ele responde: Somos mais felizes quando nos atrevemos. Uhum. Deixa assim no ar. E lá está. Ele acaba por ter aquele charme de quem é conhecedor, mas que é ligeiro e um pouco buçal, às vezes até, Percebo, ok? percebo. E nesta relação acaba por estar o interesse maior do filme, porque isto eventualmente vai desaguar A trama. na filha, causar um escândalo, porque acusa o indivíduo de abusar de uma pessoa vulnerável, que é a mãe. Mas Uhum. até lá chegar, existe uma boa dose de one-liners, aquele humor sarcástico característico de uma classe que se pode dedicar às pequenas quesílias e problemas da vida cotidiana, Uhum. e, portanto, arranca uma série de risos. Aliás, tenho uma regra que às vezes aplico nas comédias, que é, se rir numa comédia, se eu rir pelo menos 6 vezes, É está a fixe. resultar. Está a resultar. E eu não gargalhava, mas ria espontaneamente várias vezes. Portanto, o filme, nesse plano, penso que é agradável e é divertido. Agora, nem sempre é o filme mais articulado. Torna-se um pouco cansativo ao longo do tempo. Também são 2 horas disto, desta relação a desenvolver aparentemente sem fim. E onde me desagradou mais foi, sem dúvida, no plano visual, porque acaba por ser um filme com pouca profundidade, um filme onde a imagem parece muito rasa, não tem dimensão. É Uhum. um filme onde o decor está todo bem conseguido, mas quer dizer, é um bocadinho para mostrar a riqueza e a direção de arte evoca esses espaços luxuosos Uhum. e bem na vida, não é? Agora, não tem uma fotografia minimamente envolvente, é tudo muito básico e muito raso. Volto a esta palavra porque é uma palavra que qualifica dentro daquilo que eu penso Sim, pronto, sim, percebo. lá está. Sim, Aquilo que eu, tecnicamente. da minha leitura, a fotografia acrescenta muito pouco ao filme. Hum. É um filme quase que banal nesse ponto de vista. E acho que as interpretações estão competentes e mereciam aqui uma maior imersão visual na Uhum. história. Porque aquilo que passa é que a realização é segura, está a deixar os atores trabalhar, não se está a envolver, mas o filme precisava de outros estímulos, estímulos visuais que corroborassem o que está a acontecer no enredo. Uhum. E aquilo que eu penso foi que o realizador passou muito essas responsabilidades para os atores e nem sempre é o suficiente. Acaba por ser um filme que padece desse mal de ser raso visualmente, e isso danifica bastante a experiência. Porque a história depois, a partir de um certo ponto, são favas contadas, sabemos o que vai acontecer e acaba por não ser muito surpreendente. Mas enquanto está a dar,
é divertido. É divertido de absorver esta história. Portanto, eu não posso ser também muito rígido para com um filme que me fez passar um tempo bem disposto. Muito bem, muito bem. Portanto, a mulher mais rica do mundo, que não está num filme assim tão rico, é o que é. Mas muito bem, está aqui outra estreia também da semana, portanto, aqui uma estreia se calhar mais levezinha, digamos assim. Destas três mulheres, digamos assim. Acho que aquele filme que mesmo assim captou mais a atenção foi A Rapariga que Sabia Demais, talvez. É esse o filme da semana para ti? A Rapariga que Sabia Demais é o filme da semana, Uhul! muito alavancado na premissa, que é uma Ok. premissa que depois permite discutir temas de uma maneira fresca, original. Lembras-te de eu estar a dizer que o Good Boy era um filme que se ficava muito pela premissa, que estava muito Sim, sim. dependente da premissa? A Rapariga que Sabia Demais também, mas tem o mérito de conseguir envolver-nos um bocadinho mais no enredo, através dos aspectos dramáticos, face ao Good Boy, que ao tentar a despertar os sentidos, acaba por ser uma experiência mais inerte. Neste caso, A Rapariga que Sabia Demais, penso que é aqui a pequena revelação da semana e o filme que devem atentar. E muito bem, acertei, como sempre. Pronto, é assim, já começa a ser habitué. Mas pronto, é mais ou menos. A Rapariga que Sabia Demais, portanto, aqui a pequena surpresa da semana. Mas, portanto, tem muito cinema diferente, lá está. Trazemos sempre aqui filmes muito diferentes. Efetivamente, nós estaremos aqui, eu e o Bernardo, daqui a 2 semanas, está bem? Para o próximo episódio, que será o episódio 54, e, portanto, podem sempre nos escrever, não esquecer, sempre bom relembrar, por e-mail, por exemplo, para correspondência@freireimarquesnocinema.pt ou através das nossas redes sociais, dos nossos Instagrams, que está aqui na descrição do episódio. Mas enviem-nos e-mail, queremos recuperar aqui um pouco também para trazer aqui perguntas vossas, críticas vossas, opiniões. Olha, falem-nos sobre Cannes, sobre a programação, que filmes estão à espera mais para ver das próximas estreias que vêm aí, ou até ao final do ano. Sobre o podcast, estejam à vontade, podem utilizar essa caixa de e-mail para o que quiserem, para darem sugestões, reclamações, enfim, o que quiserem. Portanto, estamos aqui deste lado também para interagir convosco e assim é sempre mais dinâmico. Portanto, correspondência@freireimarquesnocinema.pt ou por mensagem no Instagram, não se acanhem, e nós daqui a 2 semanas trazemos mais filmes da semana, mais estreias, e vão estando também atentos e atentas porque vamos tendo sempre assim também entrevistas espalhadas por aí, digamos assim, e não posso já revelar porque já estão aí algumas na calha, pá, 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 E mas algumas quentes. 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 Não tão quentes como os ovos moles quando acabam de sair do forno, aqueles que o Bernardo não traz para os seus colegas. Mas pronto, para terminar, isto a ver, foi agora um ciclo para terminar o episódio como se começou, estás a ver? É por Portanto, isso que eu nem vou dizer mais nada. é para te relembrar. Olha, agora eu devia fazer isto, todos os episódios começava e acabava assim. Só para te relembrar, Bernardo, estás a ver? Enfim, pronto. Malta, espero que tenham gostado. O Bernardo está a olhar para mim com ar de vou-te matar. Enfim, pronto. Pode ser que no próximo mate, mas pronto. Hoje ainda não, Bernardo. Hoje não é o dia. Hoje já estou demasiado cansado. Exatamente. Mas já sabes que de facto tens aqui uma razão, pelo menos uma, não é? Para vir a Aveiro, que é Tem que ir comer mais vezes mais à ovos Aveiro. moles. Eu já me prometi a mim mesmo ir mais vezes à Aveiro. Portanto, vou aí. E um É dia ou não é vou. boa terra? É verdade, e tenho que ir aí ao Teatro Aveirense, que agora também está com um ciclo mais dinâmico, parece-me, de programação, etc. Portanto, quem sabe se aqui nos próximos meses não dou um saltinho, Bernardo, à tua terra. Temos que combinar outro É isso. especial ao vivo numa outra terra qualquer. Ou isso, exatamente. Portanto, malta, fiquem atentos, nós estamos por aqui, vão ver cinema, vejam cinema, apoiem o cinema português, vejam coisas, divirtam-se e sejam felizes, mais importante. E até daqui a 2 semanas. Bom cinema.